Axé para todo mundo. Autismo no Japão. Distúrbios são assuntos aí que são bastante complicados para me falar, porque não sou especialista em nada. Apenas tenho algumas vivências com pessoas, e também, para quem me acompanha, sabe que eu fiz alguns trabalhos aí com crianças especiais, com vários distúrbios, né? A gente sabe que não é só autismo, tem vários tipos, né? E eu tive essa oportunidade de trabalhar um pouquinho com essas crianças e saber um pouco como é o comportamento delas. E então posso falar um pouquinho com certeza, mas como não é a minha área, né? Então eu vou apenas dizer que autismo ou outros tipos de distúrbios é bem complicado da gente falar, porque não tem um padrão propriamente dito, como se diz, não é uma coisa só, né? Então, toda criança com distúrbios, independente mesmo que eles sejam diagnosticados com o mesmo distúrbio, jamais será a mesma coisa. Tipo, um jamais será igualzinho ao outro, né? Então não tem como a gente querer comparar um com o outro, que isso aí é fato. Agora eu posso dizer que, assim como tem aqueles... A gente tem a imagem aí de que os autistas, né, e as crianças com esses tipos de distúrbio, a gente tem a imagem deles serem apenas muito elétricos, muito, como se diz, muita falta de atenção ou coisa desse tipo. Mas eu, com a minha experiência, eu vi que esse é uma como se diz, é um mundo tão amplo, né, que a gente vê vários tipos de situações. Assim como tem aquelas crianças que ficam quietinhas no lugar, tem aqueles que ficam explodindo, né? Então é muito amplo mesmo, não tem como a gente falar. E a minha mulher, a Lua, né, ela é professora de escola, ela também teve muito contato com crianças assim. E hoje em dia, na verdade, com ensinando a capoeira para os japoneses, eu tive aí tenho alguns alunos aí que é certeza que eles tiveram esses tipos de distúrbios, e ainda tem, né? E se tornaram adultos assim, desse jeito. Por que se tornaram adultos assim? É que esse negócio de diagnosticar crianças hoje em dia com esses tipos de distúrbio é coisa recente, é coisa de 7, 8 anos atrás, mais ou menos, propriamente dito, pelo menos aqui no Japão, onde eu sei, né? Então, é coisa recente. Então, antigamente, as crianças com mais de 10 anos não eram diagnosticadas. Então, eles começaram a perceber isso há pouco tempo, né? E agora sim, quando tem esse tipo de comportamento, são diagnosticados com algum tipo de distúrbio, né? Antigamente nós levava palmada na bunda, mas a gente era apenas atentado. Agora ganhou outro nome, né? Mas tudo bem. Então, a minha experiência aí já me mostraram bastante, um mundo bastante amplo, com certeza. Muito difícil de ser falado, isso é verdade. Então, como eu não tenho muito conhecimento a respeito, e como eu disse, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com essas crianças, e trabalhar um pouquinho você vivendo o dia todo com ela é outra coisa, né? Então eu tenho aqui a minha irmã, que mora no Japão já há 29 anos, ao mesmo tempo que eu, chegamos junto aqui. Ela mora no estado de Ishikawa, é bem longe daqui onde eu moro, e ela mora lá, e ela tem um filho que foi diagnosticado com autismo e mais algumas coisas, e ela vai contar para vocês aí a experiência dela e tudo que passa e se passa com essa situação. E eu espero aí que
possa servir de ajuda para alguém ou aprendizado para alguém. Para mim já está sendo muito aprendizado. Eu agradeço aí de coração, minha irmãzinha do coração. E lembrando que ela vai ler os comentários, que se vocês fizerem comentários, ela vai estar lendo. E como eu já disse, eu não vou responder nesse canal, né? Nesse canal eu não vou responder, mas se você tem alguma dúvida, quer se tornar amiga dela, quer fazer algum contato com ela ou comigo, entre em contato comigo. E se for para entrar em contato com ela, eu passo o zap dela depois para você, né, que tiver com vontade de entrar em contato. E é só entrar em contato comigo que a gente se fala, tá bom? Comigo, com nós aqui não tem frescura, é só entrar e falar que nós falamos com todo mundo. Eu só não vou responder porque isso aqui é regra do meu canal, de não responder ninguém aqui, mas os comentários que vierem vão ser sempre bem-vindos. Quem quiser saber o meu zap, volta lá no primeiro vídeo do canal, que tá lá todos os meus contatos, ok? Muito obrigado a todos e axé para todo mundo, hein? Bom, eu queria dizer que eu tô gravando esse vídeo para que muitas mães como eu, que passou pelo mesmo problema, que está passando às vezes pelo mesmo problema que eu passei, e muitas das vezes a gente não consegue entender. E aí eu quero, com esse vídeo, quem sabe, poder ajudar alguém, e se alguém se identifica, porque às vezes se identifica com a minha história, porque o que eu vou contar é porque demorou muito para eu perceber, e não digo que foi tarde, mas se eu tivesse percebido um pouco antes, teria ajudado e facilitado muito a minha vida e a dele. Pelo motivo que atrasou muito assim, o tratamento. Acho que quanto mais rápido a gente descobre e a gente aceita e tem uma ajuda médica, isso faz muita diferença. E quanto mais tu deixa passar o tempo sem tratamento, sem medicamento, sem ajuda de um especialista, não é só sofrimento para ti, para a mãe, mas sim para a criança, para o dia a dia dela. E eu sinto isso na pele hoje em dia. Bom, eu descobri que meu filho é autista faz só 2 anos. Eu vou tentar responder algumas perguntas que meu irmão me perguntou, que o Kojak fez para mim. Eu descobri só faz 2 anos e meio que ele é autista, porque ele morava no Brasil, ele estava com 2 anos e meio, eu fui para o Brasil, tive que levar ele para o Brasil, eu fui com ele, para ele poder ficar com a minha mãe, para eu poder voltar para cá e trabalhar. Então ele ficou lá uns 3 anos, morando longe de mim. Só que nesse meio tempo eu sempre ia para o Brasil e ficava lá um tempo e depois voltava para cá. Aí, quando ele começou a ir para a escola lá no Brasil, ele estava com 4 anos. Aí foi que começou a vir as reclamações. Não digo reclamação, mas sim, vamos dizer, chamando a atenção da gente pelo fato dele não ficar quieto, não ficar sentado na carteira, não querer ter atividade com os outros amiguinhos. Simplesmente ele não parava. Algumas vezes eu cheguei lá de surpresa para ver. E uma vez eu encontrei ele, todas as crianças estavam sentadas e só ele estava na porta, assim, na grade, na porta, me chamando, mas só que ele não tinha me visto. Eu estava olhando ele de longe, ele estava de pé, olhando para fora e falando com nada, vamos dizer assim. E falando, mamãe, não sei o que, falando assim. Aí tá, foi passando, aí eu tive que voltar pra cá, pro Japão. E daí a minha mãe ficou com ele lá e eu voltei. Só que faz 3 anos que ele tá aqui no Japão. Aí, como minha mãe tinha muita reclamação dele, que ele não parava e vinha dever de casa, ele não conseguia fazer, e ele não conseguia acompanhar os outros amiguinhos. Os outros amiguinhos já estavam sendo alfabetizados, ele ainda não. Quando ele veio pra cá, ele estava com 5 anos. 6 anos. Ele ia fazer 6 anos. Então, ele não conseguia aprender, e quando a gente achava que era preguiça, eu achava que era coisa de neto sendo criado pela avó, falta da mãe. Então, era tudo isso, né? Só que quando ele chegou aqui no Japão, antes dele chegar aqui no Japão,
a minha mãe foi chamada na escola algumas vezes. E na escola, lá no Brasil, sempre falava assim pra minha mãe: ai, vó, a senhora não acha que ele tem que ir no médico, levar ele no médico? Ele parece ser um pouco diferente das outras crianças. Ele não acompanha igual as outras crianças. Ele não gosta de fazer atividade com as outras crianças. Ele tudo que as outras crianças vão fazer, ele não quer. Então, a minha mãe começou a ficar, tipo, ai, esse menino não para quieto, não fica... A minha mãe não conseguia nem sair de casa. E ela não entendia por quê. Ela falava assim que era muito estressante sair com ele, porque ele não parava, ele corria, ele não obedecia. Era muito ruim sair com ele de casa. Isso, como só eram os dois, ela não tinha controle, né? Então, ela falou assim que às vezes ela passava vergonha com ele, pelo fato dele não parar quieto, ele era muito inquieto. Aí foi daí que eu resolvi, com tantas reclamações, lá eu falei, não, tá na hora de trazer ele pra cá, e eu já queria trazer ele pra cá, né? Então eu falei, aqui vai ser melhor, pelo menos sendo criado por mim, não vai ficar mimado, meu pensamento. E chegando aqui, ele entrou, eu sabia que ele ia sofrer algumas, tipo, não sabia falar japonês, e eu falei, vai sofrer um pouco, mas logo vai acostumar, como toda criança que vem pra cá. E aí foi que ele entrou na creche, coloquei ele na creche, ele chegou em setembro e logo um mês depois eu coloquei ele. Ele entrou em novembro, começo de novembro ele entrou na creche. Ele ainda estava com 5 anos. Aí quando ele entrou na creche, aí pesou. Pesou no sentido porque eles me chamavam e falavam assim, olha, eu acho melhor tu vir ver ele, porque eu acho que como ele não fala, ele não tá entendendo o que a gente fala e tá bem difícil a comunicação. Eu falei, poxa vida, é verdade, deve estar muito difícil a comunicação com ele. Eles falaram pra mim, a reclamação que eu sempre escutava era, ele não fica quieto, ele não para, ele não obedece, ele atrapalha as outras crianças, como é que a gente vai fazer? Porque as outras crianças já sabem ler e escrever e ele não sabe falar japonês ainda. E eu comecei a me preocupar muito. E como aqui é muito corrida fábrica, o dia a dia, eu falava, eles sempre me chamavam para eu ir na creche ver ele, só que não tinha tempo, não dava tempo de eu ir, que tava muito corrida a fábrica, então a gente sempre acaba, o nosso erro, né? Sempre a gente acaba dando prioridade pro trabalho e esquece que não é só trabalho, né? Aí teve um dia na creche que eu acho que eles não estavam aguentando mais e chamaram uma tradutora para conversar com ele lá na creche. Aqui eles têm tradutor na prefeitura, então resolveram chamar essa tradutora. Aliás, quando eu cheguei lá tinham 3 tradutores conversando com ele e isso ele já estava o quê? Quase 2 meses na escola, 2 meses na creche. Aí eu cheguei lá e tava lá todos os tradutores, os 3 tradutores conversando com uns, com o diretor e com a professora dele, e o outro tava com ele. Aí um tradutor chegou para mim e ele falou assim, ele é bonzinho, não se preocupa, ele é só que ele já sabe, ele já entende bem japonês. Eu fiquei muito surpresa porque eu tava achando que ele já tava muito tempo aqui, mas faz só um mês que ele tá aqui, 1 mês e meio que ele tá aqui. E nossa, eu vi o diretor conversando com ele e ele entendia tudo. E eu perguntei para ele se ele estava entendendo, ele falou que estava entendendo. Então, não é questão dele não saber o que eles estão falando. É alguma coisa, tipo assim, dá uma olhada no teu filho. Então, eu comecei a prestar atenção. Mas nisso eu já tava assim meio... Eu e minha mãe, a gente tava meio desconfiada. Porque mãe e avó, acho que são as primeiras que desconfiam, mas são também as primeiras a dizer que não, teu filho não tem problema, teu neto não tem problema. Isso é coisa da cabeça dos outros. É uma criança levada, é uma criança arteira e a gente sempre vai empurrando com isso. Por ser uma criança muito ativa, por ser sempre aquela criança muito agitada, então a gente fala, isso é uma criança agitada, entendeu? Então a gente vai deixando e esquece de ver outras coisas, que realmente precisa prestar atenção. E foi quando ele entrou na escola, em março.
ele entrou na escola. Então passaram dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses. Ele ficou 5 meses na creche. De quando ele chegou, ele ficou 5 meses até na creche para ele poder ir para a primeira série, que é o Shogaku, né? Então, quando ele foi para a primeira série, eu falei, bom, agora vai dar tudo certo, né? Agora ele já sabe falar bem, ele já estava falando super bem, em 5 meses ele aprendeu a falar assim, rápido, muito rápido. Eu falei, criança aprende muito rápido, né? Falar. Então, ler, escrever, outras coisas, ele vai tirar de letra. E nisso eu já estava fazendo em casa também alguns deveres com ele, tipo, tentando ensinar ele o número, ele já sabia alguns números e tal. Então eu falei, vai demorar um pouquinho para ele acostumar. E assim foi. Só que nas primeiras semanas já veio meu problema. Já veio alguns problemas da escola. Que ele não ficava quieto, para variar. Ele não conseguia ficar sentado, atrapalhava os outros amiguinhos, batia nos outros amiguinhos. Ele saía da sala de aula, ele não obedecia. Então, muitas vezes eles falaram, será que ele está entendendo? Será que ele entende japonês? Será que ele está com alguma dificuldade de entender o que a gente está falando? Não sei o quê. Sempre foi essa a questão. Só que aconteceu várias coisas durante 4 meses depois que ele entrou lá na escola e começaram a desconfiar que ele tinha algum problema, realmente. E nisso eu e minha mãe, a gente já estava bem desconfiada. Eu já estava desconfiada fazia um tempinho já, desde quando ele chegou aqui para ficar comigo. Pelo que minha mãe contava lá do Brasil das coisas, eu fui juntando um pouco das coisas que aconteciam aqui na creche e lembrando um pouco de quando ele era bebê, de quando ele era menorzinho. E eu comecei a procurar, a ver o que era, né? Se ele tinha algum problema, mas aí eu comecei a procurar na internet e para ver assim, se batia com alguma coisa assim. Eu falei, esse menino é hiperativo, não é possível, né? Aí começou na escola, como ele não ficava quieto, e só que não foi só isso. Tem um lugar que como é a escola integral, e depois da escola, toda criança que a mãe e o pai trabalham, eles vão para um tipo como é? É um lugar que as crianças ficam depois da escola. Tipo, é uma creche para depois da escola. E ele sempre ia para esse lugar. Só que chegava nesse lugar, para ele era como se fosse um parque de diversão, vamos dizer assim. Só que lá também tem regras, aqui para tudo tem regras. Então lá ele pintava e bordava. E as professoras, eram poucas professoras nesse lugar, vamos supor, para 40 alunos que iam para esse lugar aí, ficar depois da escola, tinha 5 professoras só. Mas eles não contavam que ia ter uma criança assim, muito danada lá. Então aí foi que surgiu o meu problema, um problema maior. Porque começou a vir muita reclamação das outras mães, até mesmo na sala de aula começou a vir muitas reclamações de outras mães, e a professora ela é muito boazinha, então ela foi só tapando o sol com a peneira, vamos dizer assim, escondendo de mim o que estava acontecendo. Ela falava, não, mamãe, não se preocupa. Mas sempre, a professora dele sempre me dando super apoio, assim, sabe? Falando, não, ele vai acostumar, que não sei o que e tal. Então foi passando. Só que as professoras, a escola, a diretora, todo mundo começou a falar, olha, eu acho melhor tu procurar um médico, porque ele é danado, ele é. Só que não é uma coisa normal. Tem criança que é levada, tem criança que não obedece, mas ele é diferente. Elas falavam para mim, ele é diferente. E eu comecei realmente a perceber isso. Aí foi quando a tradutora lá da escola falou para mim assim, olha, eu conheço um médico que muitas mães levam lá e ele é muito bom. É um pediatra e talvez ele possa te ajudar. Só que eu não sabia do que se tratava esse pediatra. Aí eu falei, aí eu fui lá, marquei uma consulta, aí ele perguntou por que era. Eu falei, olha, porque na escola tem muita reclamação dele, que é assim, que é assado, não sei o que. Eu falei, tá.
Aí ele marcou uma consulta para mim e eu fui lá nesse médico. Chegando lá, eu contei, eu falei para ele, olha, aí ele falou, aí foi uma consulta de 2 horas, mais de 2 horas, umas 3 horas eu fiquei lá conversando com ele. Ele falou assim, me fala uma coisa, como é que ele era quando pequeno? Quando ele era bebê? Como é que ele era quando era bebê? Eu falei, olha, pra mim ele era um bebê normal, ele começou a querer engatinhar com 5 meses, com 6 meses ele já estava sentando, com 6 meses ele estava levantando e com 8 para 9 meses ele começou a andar. Aí o médico falou assim, normal, né? Muito esperto. Aí ele falou assim, como é que ele brincava com os brinquedos dele? Eu falava assim, ele brincava normal? Eu falei assim, olha, os carrinhos dele era tudo virado assim. Ele só gostava de mexer o dedinho e passar o dedinho na roda assim. Eu lembro, aí foi quando voltou um filme na minha cabeça e eu comecei a lembrar de tudo assim, de quando ele era bebê. E lembrar das coisas que eu comecei a ver na internet, das características das crianças autistas, hiperativa e com TDAH. E outras síndromes assim, né? Outras assim. E aí eu comecei a lembrar, eu falei, nossa, verdade, ele ficava assim, como ele ficava olhando, ele não parava, ele ficava assim, mexendo o tempo inteiro na mão, olhando para os dedos, fazendo assim, ficava todo tempo assim. E ele sempre gostava de bola, então ele ficava rodando as bolinhas na mão dele assim. Ele ficava olhando aquela bola horas e horas e horas e horas. E eu lembro que minha mãe falava no Brasil, ela falava assim, Sana, esse menino, ele não é normal. Aí eu falava, nossa mãe, não fala assim, né? Eu falava, por quê? Ele falava assim, eu não acho normal uma criança ficar batendo a cabeça no chão, eu não acho normal uma criança ficar batendo a cabeça na parede. Aí eu fiquei assustada, eu falei, nossa mãe, ele faz isso? Ela falou, faz. Ele vive batendo a cabeça na parede, ele vive batendo a cabeça dele no chão, na mesa, em qualquer lugar. De repente ele começa a bater a cabeça. Ela falou, isso não é normal não. Aí eu falei, mãe, ele deve estar estressado porque ele não sai de dentro de casa, a senhora não sai com ele. Ela falou, mas não tem condição de eu sair com ele. É muito difícil eu sair com ele. Ela falou assim, e quando ele tá aqui, ele não só fica batendo a cabeça, mas como ele fica gritando, ele fica pulando o dia inteiro, ele grita o dia inteiro, ele chora do nada, ele tem hora que ele tá bem, tem hora que ele tá ruim, tem hora que ele dá um chororô nele, que ele se joga no chão, começa a se bater, não sei o que. Aí eu comecei a falar tudo isso pro médico. E ele falou assim, mas e quando ele se bate? Tu vê se ele sente dor? Aí eu falei, olha, pra falar a verdade, eu acho que ele não sente muita dor não, porque minha mãe falou uma vez que ele se queimou mexendo minha mãe tava assando carne com meu pai. E... Tu lembra, Dudu? Tu lembra, né? Ele lembra. E a minha mãe falou assim que ele tava se queimando e ele não sentiu, só que quando a babá viu, ela falou, nossa, dona Irecê, corre que o Eduardo tá queimando o braço. E a babá viu porque ela tava lavando louça na pia, ele tava lá do lado de fora, e ela viu ele mexendo. Quando ela percebeu, ela falou que ele tava com o braço, minha mãe foi lá, correu, tava com uma bolha assim no braço, só que ele não tava chorando, não tinha nada. E para qualquer criança daquela idade, ele tinha uns 3, 4 anos, qualquer criança nessa idade já estaria nos berros. E minha mãe falou assim, foi tão... a minha mãe falava, eu chorava de dor por ele, porque ele não soltou um berro, ele não gritou, ele não fez nada, é como se não tivesse sentindo nada. E minha mãe falou que ficou uma bolha enorme, e até hoje ele ainda tem uma cicatriz dessa queimadura. E eu contando, né, Dudu? Cadê? Onde tá queimado? Queimou tudo assim? Foi? Tu lembra? É? Então, aí eu contando essas histórias pro médico, eu falei pra ele sempre vivia com um calo muito grande aqui na testa, assim, de tanto que ele batia a cabeça na parede, no chão. E eu falei assim, e aqui também, e na escola, a professora uma vez pegou ele batendo a cabeça dele na parede, e lógico que a professora falou que não podia. E
E às vezes ele pegava o lápis e começava a se furar, a se morder e queria que os amiguinhos furassem ele. Não, não pode fazer, Dudu. E aí ele falou assim, e quando ele era pequeno, ele gostava de ficar no colo? Aí eu falei assim, olha, lembrando agora, ele não gostava de ficar no colo, não. Ele não gostava de no colo, não gostava de ficar carrinho, não gostava que ninguém pegasse ele não abraçava, ele não beijava, e ele não era uma criança de ficar sorrindo. Era muito difícil, minha mãe até falava, nossa, esse menino vai ser bravo, porque ele não sorri pra ninguém, ele só fica chorando. Tipo, quando ele era, aí eu falei pra ele, nossa, quando ele era bebezinho, de uns 5 a 6 meses, ele era muito, 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 muito chorão, só chorava, era o dia inteiro chorando. Porque a minha mãe ficava com ele para eu poder trabalhar. Então, ela falava que ele ficava o dia inteiro chorando. E a minha mãe tacava a comida nele achando que era fome. E ele nunca gostou mesmo que abraçasse, beijasse, até hoje. É muito difícil, mas Mas eu só gosto de estar lá no... ele não gosta muito. Ele gosta só quando ele quer. Quando ele quer, ele abraça. Quando ele quer, ele beija. Só assim, ele tem que querer, ele tem que procurar. Mas aí eu fui falando pro médico das coisas, das dores que eu achava estranho ele não sentir, e várias outras coisas, assim. Esse foi o começo de tudo. E teve um dia, aí o médico falou, olha, eu acho que ele é autista. E eu falei assim... Mas o que é um autista? O que é autista? Até então eu tinha já escutado, mas para mim era aquelas crianças, como todo mundo sabe, né? Aquelas crianças que ficam assim e que tem aquelas características que não fala, não anda. Para mim esse era um autista. Jamais eu ia imaginar que meu filho fosse um autista. Até porque ele é uma criança normal, entendeu? Eu ficava pensando, na hora que o médico me falou isso, eu falei, como? Imagina, meu filho anda, meu filho fala, ele é super inteligente, no meu modo de vista, como toda mãe pensa do seu filho, né? Eu falava assim, imagina, esse médico tá doido, esse médico tá enganado. Só que ele falou, olha, quanto mais rápido tu entender o que é, aí ele deu um monte de livro, folheto para eu ler. Ele falou, procura na internet, procura saber, procura conversar com outras pessoas, que tu vai ver. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz e comecei a procurar. A ver lá do zero, assim, sabe? Comecei a procurar na internet e foi aí que, não é que eu aceitei, mas vamos dizer assim, foi aí que caiu a ficha. E foi aí que caiu a ficha. E foi daí que e voltou de novo um filme de quando ele era bebê, de tudo que eu tinha passado, de tudo que a minha mãe falava, de tudo que eu já tinha visto ele fazer, o que ele não fazia, como é que ele agia, das coisas que a gente achava que era normal, mas na verdade não era normal, das coisas que eu achava que era birra, mas não era birra. Essas coisas que eu achava que era birra, mas na verdade seria uma crise. Ele estaria tendo uma crise na escola por não aceitar. Ele tem muita dificuldade de aceitar uma troca, assim. Ele chegou aqui no Japão, já foi muito difícil. A minha briga com ele foi de alimento. Ele só comia as coisas que a minha mãe fazia para ele. Ele não estava acostumado com a minha comida, então eu achava aquilo muito estranho. Eu falava assim, como que ele não vai comer isso? Como que não? Então eu lembro até hoje que teve um dia que eu fui buscar ele na escola e eu recebi uma reclamação. Eu já estava com a cabeça assim muito cheia de tanta reclamação, era reclamação na escola, era reclamação na hora que eu ia buscar ele nessa creche depois da escola. Então eu falava assim, meu Deus do céu, não vou ter paz nunca com esse menino. E foi daí que a professora veio e falou pra mim, a professora desse lugar falou pra mim assim, olha, a gente não quer mais ficar com ele aqui.